Momentos pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 7 de Abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde, um dia extremamente importante, especialmente tendo em conta os tempos que vivemos. Importante também é o 51º aniversário de uma amiga comum de todos nós, quer dos que estão presentes nesta emissão, quer dos que assistem a ela mesmo, que é a nossa amiga Internet. Foi precisamente a 7 de março de 1964 que se deram os primeiros passos para a criação do que hoje conhecemos como internet. Internet e saúde é as duas coisas em conjunto levam-nos a estar aqui diariamente a comentar, neste caso números relativamente ao Covid-19, e falando em números, boa noite Helena, boa noite Jacinto, boa noite Boa Rui. noite. Então, boa noite Pedro, boa noite Helena, boa noite também ao Rui que está escondido atrás das câmaras para variar, e parabéns à internet, bem-vindos ao Dia Mundial da Saúde e bem-vindos aos nossos números que vamos falar um pouco sobre eles, e começando como é de costume pelos nacionais. A nível nacional, nós temos um aumento de 712 casos para 12.442 casos confirmados em todo o território nacional, um aumento de 6% em relação ao dia de ontem, registado também um aumento de 34 mortes, passamos para 345, em relação ao dia de ontem, um aumento de 11%. Também aumentou a taxa de mortalidade. Estávamos, recordo, com 2,6, passámos a estar com 2,8. Os números continuam a ter um grande peso a norte. 7.052 casos a norte e 186 mortes. Portanto, em ambas as situações, bem mais de 50% dos casos registados em todo o território nacional. Antes de passar a mais números, só um pequeno parênteses que eu gostava de fazer, até porque já tive a oportunidade de ver em alguns órgãos de comunicação social aqueles que passavam horas à porta dos hospitais na esperança desesperada de conseguirem finalmente encontrar o primeiro contaminado em Portugal, agora anunciarem que já atingimos o pico. É preciso ter muito cuidado com isto, já atingimos o pico. Os números é o facto que aparentam um aplanar da curva, mas também é preciso ter toda a noção de que ao mínimo deslize, ou como se costuma dizer, o mais pequeno deslize é a morte do artista. Portanto, esqueçam lá a teoria do que já atingimos o pico, temos que continuar a fazer exatamente o mesmo esforço e o mesmo trabalho que temos feito até aqui para que o pico não seja só um pico do pico que vem a seguir. É preciso ter efetivamente muito cuidado. Continuando com os números nacionais, naquilo que diz respeito à divisão de casos confirmados por faixas etárias, não há alteração significativa, portanto continuamos com os casos mais ou menos divididos com uma grande incidência, a maior incidência na faixa etária dos 30 aos 49 anos, seguida da faixa etária dos 50 aos 69 anos e da faixa etária a partir dos 70 anos, que tem 22,31% dos casos confirmados. Como sempre, o reverso da medalha em relação a este número é que a faixa etária acima dos 70 anos tem 86% das mortes também que já ocorreram até agora. A taxa de mortalidade acima dos 70 anos está, ao dia de hoje, nos 10,7%. A taxa de mortalidade acima dos 80, nos 13,5%. Ou seja, dito de outra forma, em cada 100 pessoas morrem 13. E 100 pessoas infectadas, obviamente, acima dos 80. No que se refere a casos internados, temos hoje 1.180 contra os 1.099 de ontem e em UCI 271, ontem tínhamos 270. Fazemos o mesmo exercício de sempre, consideramos que 80% dos óbitos eram de pessoas que estavam internadas e internadas também em UCI, e se assim for, considerando estes conservadores 80%, teremos um acréscimo de 10% no número de casos internados e de 12% em UCI. Também já vimos números piores, mas continua a ser um número muito, muito preocupante. Deixa-me só interromper. Diz. Essa leitura que tens feito todos os dias dos números, que a mim me parece correta, porque acaba por elucidar plenamente aquilo que se passa, digamos assim, embora possa pecar por excesso ou por defeito na questão dos 80%, não temos forma de saber isso,
essa leitura não é feita pela esmagadora maioria dos órgãos de comunicação social. Não, e vamos ver uma coisa, porque da mesma forma que eu tive a oportunidade e fiz questão de começar aqui com aquele parênteses dos apressadinhos que já andam a ocorrer a apregoar um pico que ainda não está confirmado, aqui também, porque se nós olharmos para os números de freamento, ontem tínhamos 270, em UCI hoje temos 271, mas o facto é que morreram muitos. E exatamente. muito, mas a análise eu acho que 80% que nós referimos é conservador. Conservador por defeito e não por excesso. Mas é preciso considerar que temos que os descontar aqui. Portanto, não entrou mais... Sim, claro. Entraram 26, se não estou enganado. Exatamente, mas essa questão de só ter entrado é a leitura que a maioria deles estão a fazer atualmente. Que é a diferença de ontem eram 270, hoje são 271, acrescentam o que não é verdade. O que não é verdade, porque os 20 ou 30 que faleceram e que têm vindo a falecer seguramente não eram os que estavam em casa em isolamento, embora tivessem dado resultado positivo no teste. Exatamente. Eu ia só fazer aqui mais um pequeno apontamento, é que casos recuperados, hoje saltamos para os 184. Aqui sim, nos casos recuperados temos estado a ver um aumento significativo de dia para dia. Sim, talvez, desculpes assim de estar a interromper, mas é aquela questão que tínhamos falado. A semana passada houve muitos dias a manter sempre nos 43. E depois houve a explicação de que estariam à espera do segundo teste que confirmasse que a pessoa já estava recuperada e que estavam à espera desses resultados, se calhar confirma-se essa teoria. Aliás, eu penso, e agora não vou entrar muito em pormenores porque não tenho aqui os elementos todos, é que não é exatamente um segundo teste, aquilo é uma bateria de testes. Portanto, é preciso passar por não sei quantos testes até ser declarado como recuperado. Exato. E isso também, por outro lado, significa que provavelmente também não é a prioridade dos testes, não serão ver os que estão recuperados, mas ver os que estão contaminados. Digo claro. Que é por especulação, é ir mais ou menos seguindo a linha editorial de outros órgãos de comunicação social por aí, não posso especular. Especulação. E depois de fazer silêncio, vamos aos locais? Especulação não é a nossa praia. Não. E não sendo especulação a nossa praia, só começar já, antes de falar nos nacionais, com uma pequena observação, até porque nós temos dito e temos informado que estamos à espera de informação no que diz respeito à divisão dos números na Amadora por freguesias. Ora bem, tivemos hoje a informação que a Direção-Geral de Saúde não autoriza a divulgação dos números por freguesias. Não sei explicar porquê. Do meu ponto de vista, é uma perfeita patetice, porque, e também, uma vez mais, na minha opinião, há números que não devem nem podem ser escondidos. Porque quando não se quer divulgar um número, quem está do outro lado fica sempre a pensar o que não deve pensar. Portanto, os números são o que são, não enganam. A Amadora tem hoje 108 casos, tem 6 freguesias, terá 20 casos em cada freguesia, terá 30 numa e 15 noutra, não importa, tem o que tem. Portanto, esse esconder de informação, esse proibir a divulgação de informação, nem em estado de emergência é algo que seja aceitável. Mas é o que temos, continuaremos a insistir e, como se costuma dizer... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pode ser que ainda antes de acabarmos os minutos pandémicos, um dia destes, consigamos dar os números por freguesia. A ausência de informação gera dúvida e desconfiança. Não faz sentido até por uma razão muito simples. Todo este processo tem sido todo aparentemente muito transparente. Tudo aquilo que tem sido feito tem sido informado, enfim, obviamente, por vezes um pouco mais maquilhado, mas também a maquilhagem fica sempre bem em frente às câmaras. Mas o facto é que a informação tem sido fluida, tem-se tido conhecimento, tem-se passado a informação, têm sido os relatórios, não se tem ocultado informação. Não faz sentido, repito, que este tipo de informação, sobretudo quando estamos a analisar números a nível local, seja escondida.
Portanto, como eu digo, continuaremos a insistir até convencer alguém da Direção-Geral de Saúde que este número é um número que nós queremos também falar dele aqui diariamente. Fazendo só aqui uma pequena observação ao comentário da Quinita Sousa, que acha bem, isto supostamente deverá ser pelo facto de não serem divulgados os números por freguesia, depois íamos andar todos a olhar para o lado. Não queríamos olhar para o lado, porque quem dá positivo supostamente não deve andar na rua. Não, bom, ok. Aliás, É uma eu espero, Quinita de Sousa, que não tenha que andar a olhar para o lado e que esteja em casa no isolamento como é natural. Aliás, nós estamos aqui a falar dos números da Amadora, dos números nacionais, e não sei, se quando sai à rua na Amadora agora também olha para o lado, porque nós acabamos de dizer que há 108 casos na Amadora. Portanto, são opiniões, não concordo com a sua, respeito, com todas as opiniões. Vamos aos números locais? 108 casos em mais de 100 mil habitantes. Já lá vamos. A Amadora tem, de ontem para hoje, um aumento de um caso apenas, o que é muito bom. Aliás, a Amadora tem tido uma linha de crescimento muito estável. O número de infectados na Amadora, confirmados, casos confirmados na Amadora por cada 1000 habitantes é de 0,59, enquanto que na área metropolitana de Lisboa é de 0,79. A Amadora tem em relação à área metropolitana de Lisboa um peso de 4,8% dos casos e só de referir que a área metropolitana de Lisboa teve um aumento de 6,6% de ontem para hoje, enquanto, como recordando, a Amadora teve apenas um caso. Há aqui um outro fator interessante de nós falarmos no que a números diz respeito. Aliás, este número hoje surgiu depois de uma conversa com o Pedro, que é compararmos aquilo que é a densidade populacional da Amadora com a densidade populacional de Lisboa, por exemplo. A Amadora tem 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, enquanto Lisboa tem 5.000 habitantes por cada quilómetro quadrado. Portanto, a Amadora tem 50% mais de densidade populacional. Lisboa tem 7 pessoas e meia infectadas por quilómetro quadrado, a Amadora tem 4,5, portanto tem 60%. Ou seja, se nós seguíssemos na Amadora o mesmo rácio de Lisboa, a Amadora teria hoje, ao dia de hoje, não 108 casos, mas 180. A leitura que se pode tirar disto é que, independentemente de nós aqui termos já várias vezes ao longo destes minutos pandémicos criticado muitas atitudes, criticado algumas posturas de algumas pessoas, o facto é que os números têm estado a seguir aquela curva que nós já falámos muitas vezes, muito plana, muito estável e com resultados francamente positivos. Recordo que estamos quase a meio daquilo que supostamente estaríamos se tivéssemos só comparados com Lisboa, que é já aqui ao lado. E eu penso que, por mim, quanto a números é tudo. Agora, Helena. Vamos só ver a curvazinha. Sim. Já agora. Que demonstra perfeitamente. Exatamente. O crescimento plano de casos confirmados na Amadora. A diferença entre Lisboa e a Amadora é esta, que aqui se vê. Nua e crua. Vamos então seguir. Sim, penso que o Pedro tinha uma informação para dar ainda antes da minha. Sim. A Junta de Freguesia das Águas Livres limitou o acesso ao Jardim dos Aromas, colocou umas vedações à volta dele, para tentar evitar ao máximo que os resistentes, chamemos-lhe assim, vão para o espaço, que continuem a aglomerar-se no espaço e que contrariem assim todas e quaisquer indicações que têm sido dadas nestas últimas semanas, que é ficar em casa. Aliás, Pedro, desculpa, e eventualmente está aqui também a explicação de porque é que o crescimento é este que é. E nós logo na altura, quando começámos estes minutos pandémicos, se não estou enganado, no segundo ou no terceiro programa, falámos com a Ana Venâncio, aliás, foi o dia em que ela tinha mandado retirar os bancos da Estrada da Falagueira. Já depois de termos falado com o Armando Paulino, na Encosta do Sol aconteceu também o mesmo, que houve um jardim que, ao tirar os bancos, ao vedaram. Na mina também já o fizeram. Portanto, têm sido, se calhar, estas atitudes proativas de tentar evitar ao máximo
que as coisas aconteçam, que tem tido aqui também alguma influência neste não crescimento exponencial. Sim, claramente. Sim. Outra força que está ativa nesta situação e que também tem esse papel de sensibilizar as pessoas para estarem em casa, para apenas saírem para aquilo que necessitam, é a Polícia Municipal, que ontem foi notícia através da USA, depois saiu em outros meios de comunicação, como temos aqui Notícias ao Minuto. E ontem foi dado aqui este destaque ao trabalho feito pela Polícia Municipal, mais concretamente na sensibilização dos comerciantes e dos pequenos comerciantes, para terem os seus negócios encerrados como manda a lei. É hoje, no checkpoint que fazemos todos os dias com o Presidente da Autarquia, foi falada também esta questão, porque realmente é uma questão que tem estado a preocupar tanto as pessoas, o município, o cidadão, como o próprio comerciante, porque tudo isto implica danos económicos e é uma situação complicada de gerir. E hoje falou-se desta questão, já foram feitos 20 autos pela Polícia Municipal e eles têm estado a fazer primeiro um trabalho de sensibilização dos comerciantes para que estejam com o seu negócio encerrado. Muitas vezes são chamados aos locais, o negócio está fechado e depois abre no fim de semana, por exemplo, aglomera ali algumas pessoas, são chamados aos locais mais do que uma vez neste trabalho de sensibilização, até que, pronto, tem que tomar outro tipo de medidas. Mas fica aqui esta sensibilização para as pessoas, porque entende-se que é um período complicado, mas que realmente tem que se cumprir as medidas do estado de emergência e caso seja detectado ou qualquer um de nós que veja uma situação que não está de acordo com isto, portanto, situação de negócio aberto que não o deve estar, que este deve ser reportado às autoridades competentes. Eu sei de um café onde até se bebe café ao balcão. Pronto, então reporta isso às autoridades. Penso claro. Que chegou, vamos com 17 minutos de programa, penso que chegou mais do que a hora de falarmos com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é Rui Salvador, presidente da Associação Amigos da Damaia. Olá, Rui, boa noite. Muito obrigado por estar aqui connosco nos Minutos Pandémicos e para vir falar um pouco sobre a sua associação e sobre os problemas que enfrentam nesta fase complicada da vida de todos nós, que enfim, que será obviamente, não podemos ignorar isso, mais complicada para uns do que para outros. Eu sei que, até porque estive a ver a reportagem da TV Amadora que fizeram esta tarde, que a associação está com alguns problemas, sobretudo com problemas a olhar para o futuro. Boa noite a todos, novamente. Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu represento a comunidade, digamos assim, a AAD, a Associação dos Amigos da Damaia. É uma instituição que já existe desde 1974 e, neste momento, o âmbito da atuação está centrado no ensino pré-escolar. Tem creche, tem jardim de infância e tem centro de atividades de tempos livres. E também dá, através de um protocolo com a Câmara, dá um complemento de apoio familiar a uma das creches da Câmara, que fica ali perto de nós. E esta intervenção, digamos assim, que é mais um alerta para o tipo de instituições como a nossa. Nós não somos os únicos, que são as instituições que, apesar de serem instituições particulares de solidariedade social, existem muitas, como no nosso caso, em que não são subsidiadas pelo Estado, pela Segurança Social ou outro qualquer organismo público. Portanto, e já agora abro aqui um parênteses para explicar que ser IPSS não é sinónimo de subsidiação direta, portanto não há subsídios diretos só pelo facto de ser IPSS. Ser IPSS é uma das condições que as instituições têm que ter para se poder candidatar a acordos com a Segurança Social e aí receber subsídios. Portanto, nós já iniciámos esse processo. Isto são processos sempre demorados. Eu já fiz parte dos órgãos sociais de uma outra instituição na Amadora e assisti e passei por esse processo. Isto durou quase 5 anos, desde a primeira candidatura. Estes acordos com a Segurança Social dá uns anos esta parte, são acordos anuais e a Segurança Social não tem aberto todos os anos estas candidaturas e, enfim, nós já é o segundo ano que estamos a tentar, ainda existem
questões burocráticas, administrativas, porque isto somos passados a pente fino, e temos que estar de acordo com todas as exigências legais e administrativas da Segurança Social. Rui, mas focando-nos um pouco na situação atual. A Associação Amigos da Maia tem uma creche, tem a pré-primária, não é também? Que neste momento está fechada desde dia 16 de março, é isso? Muito bem. Com esta situação, o que acontece é que, de facto, nós já tínhamos um plano de contingência desde o dia 6 e, por deliberação do Governo, encerrámos no dia 16. Logo nessa altura, implementámos medidas de desconto, enfim, de não pagamento de algumas modalidades, como, por exemplo, a alimentação, as atividades extracurriculares e o transporte. Isso, em alguns casos, implica já um desconto na mensalidade habitual superior a 25%. Bom, mas começámos a ter também uma reação da parte dos pais, de alguns pais, no sentido de exigirem, digamos assim, ou um desconto maior, ou, como no caso de um grupo até mais ou menos alargado de pais, que entendem que não devem pagar nada. E por isso eu estava a fazer esta primeira explicação de que ser IPSS não significa que recebamos qualquer subsídio. Nós não recebemos qualquer subsídio. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a instituição sobrevive com as mensalidades. Ora, a realidade é só esta. Se as mensalidades não existirem, se os pais deixarem de pagar, a instituição nunca mais abre. Esta e muitas outras. Eu tenho estado a par de muitas outras situações, tenho estado a informar, eu e toda a equipa da direção e dos órgãos sociais, temos estado todos, e trabalhadores, temos estado todos a trabalhar em conjunto. Tenho conhecimento da maioria das instituições que estão a praticar 10%. Aliás, a União Distrital das IPSS de Lisboa está a recomendar, através dos decretos legais que têm saído ultimamente, está a recomendar descontos de 10%. Nós, entretanto, já fizemos aqui um estudo financeiro muito realista e muito exigente, no sentido de ir ao encontro também deste esforço que muitos pais estão a fazer, porque muitos também já estão a ser alvo de layoff, enfim, e outras situações. Muitos pais têm os seus pequenos negócios e estão com faturação zero. Portanto, nós temos que ser sensíveis a isto tudo. Nós somos uma associação com fins não lucrativos. Não somos uma realidade que visa o lucro. E isso permite-nos, os órgãos sociais não são remunerados, enfim, uma série de coisas, isso permite-nos ter esta sensibilidade e, na medida do possível, acorrer a estas situações. E então, após esse estudo, o que é que concluímos? Que, tendo que partir para o layoff, que partimos desde segunda-feira, e conseguimos, no limite, aplicar um desconto de 40% na mensalidade, já sem alimentação, sem as atividades particulares e sem transporte. Portanto, isto é o limite, não há possibilidade de fazer mais. A partir daqui é o encerramento, é a falência, portanto, mas é isso que não queremos. Nós estamos todos em conjunto a trabalhar com os nossos trabalhadores, passando a plenário, também com comunicados aos pais. Não conseguimos responder por e-mail, que é a nossa via de comunicação atual, a todos os pais, porque são muitos. Nós estamos a falar de uma realidade de 150 crianças, mais o CAF do protocolo com a Câmara da Amadora, e, portanto, é o máximo que conseguimos fazer. Não há possibilidade. Agora, o que é que acontece, o que é que tem contribuído para esta informação enviesada por parte de alguns pais, ou da maioria, enfim, quanto a nós, tem que ver com duas realidades. Primeiro, a comunicação do governo, ou as comunicações dos governos que têm saído, nomeadamente houve uma que causou algum impacto, que foi as creches, os pais das creches não pagam. Creches e escolas deixam de pagar. Só que esta informação pública está incompleta. Deviam ter dito as creches do Estado, mas as privadas é outra realidade. E cada uma tem que resolver a sua situação. Porque neste momento a única situação a única questão legal que nós temos concretamente é o layoff. Não temos mais nada. Temos o layoff que permite que os trabalhadores
entrem numa situação de receber 2/3 do vencimento. Mas não temos mais apoios nenhums, não temos mais nada. Portanto, a situação, volto a dizer, é esta. Se não há mensalidades, não há continuidade. E, portanto, este foi uma das formas de enviesar a informação. Com certeza não foi propositada, mas muitos pais absorveram isto. Estava-lhe a perguntar, layoff ao qual vocês já aderiram em relação a quantos trabalhadores? 30 trabalhadores, desde segunda-feira. Mas continuamos a trabalhar com a Secretaria. A Secretaria continua. Já agora, uma outra segunda contribuição do enviesamento. Tem circulado na comunicação social e nas redes sociais um grupo de licenciados e licenciados em Direito que emitiu uma opinião e, juntamente com mais um conjunto de pais, fazem uma interpretação da lei em que pode haver cessação do contrato por quebra unilateral, isto é, como a instituição está encerrada, portanto não prestando o serviço. Como não prestando o serviço, não há obrigatoriedade por parte dos pais de pagar esse serviço. Ora, isto é bastante enviesado. Isto, nós no limite até podíamos alegar, bom, então nós vamos abrir. Se nós fomos obrigados a encerrar, por deliberação do Governo, também as pessoas estão obrigadas a estar em casa, até porque estamos em estado de emergência. E como eu ia dizer, se no limite faltássemos à lei e abríssemos, eu queria ver se as pessoas iriam entregar as crianças, que eu também não iam. Então aí já podíamos alegar, enfim, mas isto que é preciso acima de tudo é o consenso. E já, felizmente, hoje vi na TVI, passando a publicidade na TVI online, uma opinião também de uma pessoa licenciada em Direito, e que diz precisamente isto, tem que haver bom senso. E, de facto, aqui estamos em estado de emergência. A lei, ninguém sabe, de facto, ninguém previa isto. Não sei se a lei pode ser bem assim aplicada, como algumas pessoas estão a dizer. Por isso é que eu uma vez que estamos em estado de emergência e que também, como dizem muito bem, é preciso apelarmos ao bom senso e nós já estamos a ultrapassar largamente o nosso tema de programa, eu terminava agradecendo-lhe o facto de estar aqui connosco a falar da sua associação, para lhe pedir que deixe aqui uma mensagem que eu penso que será essencialmente dirigida aos pais das crianças que estão na sua associação, mas que também pode alargar ao público em geral. Muito obrigado. Bom, a mensagem é esta, que eu já disse, temos todos bom senso, temos todos boa fé. Nós estamos cá para resolver todas as questões possíveis, não só na nossa instituição, mas, enfim, isto alargando um bocado o âmbito, porque isto é uma realidade que é transversal, não atravessa só, não afeta só a nossa instituição, mas, de facto, a mensagem é esta. Contem connosco, nós estamos cá para trabalhar todos, em conjunto, e, enfim, é preciso este consenso, é preciso muita paciência, porque isto agora vão ser tempos terríveis. Esta mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E nós vamos em passo acelerado para o fecho, certo? E já cá chegamos. Já cá estamos. É a hora das despedidas. É a hora das despedidas. Então, até amanhã, Rui. Até amanhã, Pedro. Até amanhã, Helena. Fiquem em casa. Até amanhã às 3. Desta vez despeço-me com uma pequena imagem. No dia em que a Direção-Geral de Saúde deu outras indicações relativamente ao uso de máscaras e luvas e tudo mais, se todos fizermos isto, se calhar não é preciso tanta preocupação. Até amanhã. Minutos pandémicos.